Pra ficar de bem com a vida, abre o teu melhor sorriso. Se liga no Alexandre e na Rafa Margarizo. Se esse mundo tem tristeza, também tem felicidade. Vem pra cá, Brasil, com a gente. Vamos invadir a cidade. Pra ficar de bem com a vida, abre o teu melhor sorriso. Se liga no Alexandre e na Rafa Margarizo. Se esse mundo tem tristeza, também tem felicidade. Vem pra cá, Brasil, com a gente. Vamos invadir a cidade pra ficar. Vem pra cá, Brasil, Senhor e senhora Margarizo passando por aqui. Daqui a pouco vocês vão entender tudo. Vão entender sobre essa árvore aqui. Aguarde e confie. Fala, senhora Margarizo. Vem pra cá, Brasil. Hoje é dia de gravação, nós estamos aqui com a Vivi, dos Bolos da Vivi. Estamos com a família Bolos da Vivi, né? E a Vivi vai contar um pouquinho pra gente de como foi sua trajetória até ela chegar aqui, né? Como que iniciou os Bolos da Vivi, que, gente, particularmente, pode até falar que eu sou suspeita, Vivi, mas uma perfeição em forma de bolo que vocês não têm noção. Eu sou suspeita pra caramba pra falar, mas o bolo é uma delícia. E a Vivi vai contar pra gente um pouquinho de como foi a trajetória dela até aqui. Ai, que bom. Gente, olha, um prazer estar com esse casal aqui maravilhoso, o casal Margarizo, que são alegria em pessoa, né, gente? E eu estou aqui, eles estão aqui para eu contar um pouquinho da nossa história. Vocês devem estar perguntando o que nós estamos fazendo na rua e com essa árvore aqui de fundo. É porque, gente, essa árvore, ela fica do lado da minha loja, assim, da minha vizinha aqui. E ela fala muito comigo, porque quem de nós não passou por esse momento? Tá vendo? Ela está seca, ela está num período de sequidão. Mas olha que coisa linda, gente. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Olha, mesmo com a sequidão, é nesse período que ela produz essa cor linda, essa flor linda. Então, a nossa história, ela é muito semelhante a isso daqui. Nós começamos num momento de muita dor, de muita dificuldade, de muita escassez mesmo. Mas ainda assim, como os meus pais me ensinaram, como nós aprendemos em Deus, os momentos difíceis, eles não nos tornam amargurados. E nos momentos difíceis nós começamos, né, Fábio? Continuamos a dar flores. Foi isso que aconteceu e daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais de tudo isso. Aí, porque como o assunto é bolo, né? Todo mundo quer ver o bolo, todo mundo quer provar o bolo, então vamos para uma mesa conhecer os bolos da Vivi, Brasil. Vem pra cá, Brasil! E aqui nós estamos, Brasil. Uma bela mesa com um belo bolo, tá certo? Agora é hora de degustar bolo, não é isso, Margarida? Claro que não. Agora é hora de a gente saber na íntegra a história da Vivi, ou não? O bolo é para depois? O bolo é para depois. Ok, vou tentar me segurar. Vivi, fique à vontade. Estamos aqui para conhecer a sua história, como iniciou, né? Os bolos da Vivi. Depois eu como bolo. Sim. Gente, primeiramente, um prazer mais uma vez receber vocês, né? Estarem aqui na nossa mesa com os nossos bolos. É uma alegria para mim poder compartilhar a minha história, né, com vocês, com o público de vocês. E a nossa história começou alguns anos atrás. Eu sou filha de comerciante, né? E meu pai tinha uma empresa, né, familiar. Ele trabalhava com ferramentas. Tudo que vocês possam imaginar de ferramentas, ele vendia. E nós trabalhávamos com ele. Aí teve uma fase, o boxe dele era até lá na Central do Brasil, e ele tinha uma loja também na Senador Pompeu, ali na Central mesmo. Passou muito nas mídias na época, houve um incêndio ali nesse setor de trabalho, né, no camelódromo ali da Central, e ele tinha vários boxes ali, e a gente, né, vendia muito ali naquele lugar. E esse incêndio, assim, destruiu tudo. Não afetou, assim, as lojas dos boxes do meu pai, mas o camelódromo foi totalmente destruído, né? Passou muito no RJ, no Jornal Nacional, e foi um processo muito difícil, muito desgastante naquela época, porque aí meu pai, ele tinha acabado de fazer negócio numa loja na Senador Pompeu, então tinha usado todo, né, o dinheiro que ele tinha, e de repente, do dia para a noite, não tinha mais venda. Acabou com a loja, né? Aí ele quebrou, resumindo. E uma vez eu lembro, eu estava aqui nessa casa mesmo, não tinha meu filho ainda, eu estava muito angustiada, porque foi um processo muito dolorido, né? Só quem já passou aí por uma situação de você quebrar, de ver teu sonho, né, destruído assim da noite pro dia, porque foi literalmente isso que aconteceu, sabe da dor que é. E eu estava bem aqui, tinha um sofá aqui,
E eu estava muito triste, muito angustiada. Aí eu falei assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu falei, eu não gosto de me entregar à tristeza, então eu já quis ocupar minha mente. Aí eu lembrei, olha como é que o bolo, ele traz uma memória, gera em nós uma memória afetiva. Eu sempre fui muito apaixonada por bolo. E aí eu lembro que eu tinha comido um bolo confeitado maravilhoso lá na igreja. Uma irmã tinha doado com o departamento, eu fiquei maravilhada com aquele bolo. Aí perguntei quem era, me apresentei a ela e tal, que era a Gilceia, da Chocoluc. Menina, aí naquele momento aqui, aí acabou que um amigo nosso, né, um amigo muito chegado, começou a namorar a filha da Gilceia, da dona da Chocoluc. E aí me deu aquele coisa naquele pensamento na minha mente que a gente acha que é um pensamento nosso, mas na verdade é uma direção que Deus está dando, algo novo. Eu não imaginava que ali estava vindo algo novo, em meio àquela dor, aquela angústia. E aí eu falei assim, eu liguei para ele e perguntei, vê com a tua sogra se ela não está precisando de alguém para trabalhar lá essa semana. Gente, não tinha nada a ver. Olha só, ferramenta, passando aquele turbilhão todo e parar numa fábrica de bolos, eu só queria trabalhar aquela semana, eu só queria ocupar minha mente para ver se aliviava aquela dor, aquela angústia que eu estava sentindo, né? Menina, aí quando eu cheguei lá, de uma semana eu fiquei trabalhando lá 3 anos. Caramba. Foi algo assim maravilhoso, eu fiquei maravilhada com aquele mundo, nossa, foi muito, assim, muito marcante, né? E aí fiquei muito amiga da Gilceia, fizemos um trabalho assim muito legal. E aí depois nos tornamos muito amigas. E depois eu tive o meu filho, fiquei 3 anos lá e saí, né, por conta do meu filho, enfim. E nesse processo, né, eu trabalhava com o departamento feminino lá da igreja. E eu fazia muito bolo, filha de comerciante, o departamento era grande, eu era relações públicas, então tinha que arrecadar fundos para organizar os eventos. E aí, o que eu fui ver? Onde é que eu fui parar? Na cantina da igreja. E aí eu fazia os bolos, esses bolos assim caseiros, eu falo que eles foram consagrados 10 anos ao Senhor, nas cantinas da igreja. Eu fazia lá. Fazia o bolo de milho, esse bolo de banana, e assim foi indo. Mas, gente, eu não imaginava que o Senhor estava preparando um projeto novo para a minha vida através dos bolos. E aí o pessoal começou a sair da Gilceia e eu aprendi a montar o bolo confeitado, foi com ela, caseiro não, mas o bolo confeitado, a massa, recheio, foi tudo com ela. E aí eu só não decorava na época. Aí eu fazia muito para os eventos lá, né, para os chás, era muita gente, então eu que preparava os bolos de corte. E aí o pessoal começou a perguntar, quem faz esse bolo? Quem é que faz esse bolo? Aí começaram a me procurar para fazer o bolo. Eu falei, não, eu não faço procura de Gilceia, porque eu achava uma traição. Se eu aprendi com ela, gente, não me via nesse ramo. E aí eu não fiz. Aí teve um período que ela passou uma situação muito financeira meio apertada, e eu fui na cidade e tive uma ideia, vamos fazer uns kits para os Dia dos Namorados. Né? E eu comecei a fazer esses kits aí, vamos fazer uma parceria. No meio do caminho, eu entendi que não era para fazer uma parceria, para dar para ela algo que Deus tinha me dado, mas que era para abençoar ela. Uma pessoa que eu tinha muito carinho, que me ajudou muito. E sabe o que aconteceu, gente? Fizemos os kits, o negócio bombou, no kit do Dia dos Namorados, porque ela trabalhava só com buffets. E o negócio, assim, bombou. E eu lembro como se fosse hoje. Aí, foi numa segunda-feira, eu fui para a fábrica ajudá-la, né, lá com as meninas, e ela muito alegre, muito pedido, uma alta demanda. Trabalhamos ao dia todo, eu cheguei em casa, 5 e pouca da tarde, eu recebi um telefonema, que ela tinha sofrido um acidente. Aí, chega me emociono quando eu lembro, né? Aí ela sofreu um acidente, ela ficou 1 mês, né, internada, e depois ela veio a falecer. Aí, 15 dias depois que ela faleceu, as pessoas vieram, uma dona de buffet, né, que é a Beth ali do Espaço Lauven, me procurou aqui perguntando se eu já poderia fazer os bolos de corte do salão dela, do salão de festa dela. Gente, eu lembro até hoje, ela foi um pedido, meu primeiro pedido foi um bolo de corte para 150 pessoas e um outro para 250 pessoas. E ela, toma aqui o dinheiro para você começar. Nessa sala mesmo aqui onde nós estamos. E dali comecei, nessa casa aqui pequenininha, que aqui é bem pequena, né, como vocês podem ver, uma cozinha americana, e aqui eu comecei a produzir os bolos. Mas ainda assim eu não tinha vestido a camisa da confeitaria, sabe? E aí passou. Gente, veio a pandemia. Aí com a pandemia, não, antes da pandemia, 5 meses antes da pandemia, meu irmão Macaçula faleceu. 40 anos, ele sofreu uma morte súbita, e aí ele veio a falecer. E até queria abrir um parênteses aqui. Olha como é que é importante. Eu lembro que quando ele fez os 40 anos dele, eu fiz um bolo para ele e levei. Eu ainda fiz assim, correndo, tava numa correria muito grande, fiz uma massa de chocolate, que ela, né?
E eu falei assim, meu Deus, pai, meu pai veio me buscar lá do centro para poder levar o bolo para ele. E no meio do caminho, o pessoal tinha um outro pessoal, os amigos dele estavam preparando uma festa também para ele lá e tal. E aí eu até fiquei meio chateada, porque parece que ele não queria, porque ele estava... E foi um negócio meio esquisito. Mas eu falei, não, eu vou levar um bolo para ele, para meu irmão. Quando eu cheguei lá, aí eu falei, olha, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Entreguei o bolo para ele. Ele, minha irmã, muito obrigada, aquela coisa toda. Tivemos o nosso momento em família com ele, e depois ele ficou com outro grupo lá. Gente, eu não sabia que aquele era o último aniversário que eu viveria com meu irmão. Sabe? Então, por isso que eu falo assim para as pessoas, celebre a vida, celebre cada momento, né? Porque você não sabe se é o último dia ou não. E aí foi, aí quando foi isso, foi em janeiro, em novembro, meu irmão veio a falecer. Aí ele faleceu, entrou a pandemia. 5 meses depois, a minha mãe faleceu com a pandemia. Aí meu pai não quis ficar lá, né, na casa deles, no apartamento, que lembrava muito, então ele ficou aqui comigo um pouco, comigo na minha irmã. E ele me via, altas horas da noite, eu batedeira, né, batendo, aquela coisa toda, mexendo. E o que aconteceu? Ele foi, desceu e falou assim, minha filha, que as 2 lojas que aqui embaixo são do meu pai, né, são deles. E ele falou assim, minha filha, escolhe uma dessas lojas para você começar o seu negócio. Gente, eu fiquei, né, Fábio? Nós ficamos assim, eu falei, meu Deus, e aí para começar? Não tinha um tostão, né? Porque tinha que fazer a obra, que a loja estava muito acabadinha, a gente reformou tudo. E aí, na época, eu lembro que apareceu, nós fizemos um empréstimo, apareceu assim, né, na nossa conta, né? Para pegar um empréstimo, a gente pega ou não pega, aí estudamos bem, avaliamos, vamos pegar para fazer a obra. E aí nós começamos, fizemos a obra e foi assim que teve, né, se iniciou os bolos da Vivi, né? E é por isso que eu digo que aquela árvore fala muito ao meu coração. Foi um período de muitas dores, de muitas perdas, sabe? Mas eu aprendi que em meio à dor, né, em meio à escassez, em meio a tantos processos difíceis que a gente enfrenta na nossa vida, daquilo dali pode extrair algo bom, sabe? Então, hoje eu louvo a Deus assim pelos meus pais que me ensinaram a ser resiliente, né? A aprender a lidar com a dor, a superar a dor e fazer, como diz o povo no popular aí, fazer do limão, né, uma limonada. E hoje é uma alegria para mim, né, trabalhar com os bolos, atender as pessoas. E eu entendi que, se o Senhor me conduziu para esse lado, né, dos bolos, o que é o bolo? O bolo, ele conecta pessoas. Verdade. Né? Se você vai receber alguém, o que você faz? Vou fazer um bolo porque a minha amiga vai vir aqui. Né? Você vai visitar alguém, gente, eu amo. Eu mesmo também vem visitar, traz um bolo, não é? Aí você senta, você começa a bater um papo, é terapêutico. Eu acho que o bolo é um utensílio, né, de terapia também. Não é terapia, mas é terapêutico. É terapêutico. Então eu entendi que há um propósito, sabe? Então eu amo atender meus clientes, entender, e bem na loja, depois vocês vão ver lá embaixo, eu coloquei essa frase, celebre a vida. Porque com essa sequência de perdas, eu entendi, porque quando a gente não tem contato, né, tanto com a morte, você vai achando que a vida, né, a gente pensa até que é eterno, e nós não somos eternos, né? E tem um versículo muito bonito que eu acho que em Provérbios que diz assim, que é na morte que a gente vai refletir sobre a vida. Então, essas perdas consecutivas e tão difíceis me fez refletir muito sobre a minha vida, né? Me fez ter uma nova rota, né? E hoje eu vejo que cada momento deve ser celebrado. Então, se tem a oportunidade, e eu acho que é por isso que eu fui conduzida para os bolos, eu sempre falo isso para os meus clientes. Por que eu sempre falo isso e falo? Vai visitar alguém, leve um bolo, você não sabe se é a última visita, sabe? Você não sabe como é que está aquela pessoa. Então, você levar um bolinho vai alegrar, né, aquela pessoa naquele estado em que ela está. E até abrindo já um spoiler aí para vocês, diante de tudo isso, nós vamos ter um dia muito especial aqui na nossa loja, vai começar uma vez por mês, que nós vamos implantar o Dia da Gratidão, né, onde nós vamos colocar os nossos bolos com embalagens para presentes e vamos selecionar 5 ou 6 pessoas, onde nós vamos entregar para elas um bolo, para ela entregar para aquela pessoa que fez a diferença na vida dela, ou seja, aí nós vamos ouvir, a gente vai pedir para ela contar a sua história, por que você é grata a essa pessoa, o que ela fez por você, que você tem essa gratidão, e aí ela vai contar e nós vamos contribuir, né, porque a vida é isso, né, gente, você ser grato, isso aí, a gratidão é algo que
né, Fábio, é muito importante nas nossas vidas. E você ser grato te atrai muitas coisas boas, né? A ingratidão abre portas. Isso aí, a gratidão abre portas. E a ingratidão faz o quê? Fecha portas. Se eu não fosse grata e reconhecesse, né, fosse grata a Deus por tudo que Ele fez, pelos pais os pais que Ele me deu, se eu fosse me revoltar diante das perdas que eu tive, com toda certeza absoluta, eu não estaria vivendo, nem a minha família, o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, eu entendi, sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez, pelo cuidado que Ele teve, pela mãe que Ele me deu, presente, por ter conhecido, né, a Gilceia, que foi uma pessoa também tão importante na minha vida, dentro tem tantas outras, né, pessoas, e hoje eu poder estar falando, ela partiu, mas eles partiram, né, ela, minha mãe, mas eu os sinto, por exemplo, quando eu estou preparando os bolos, né, e eu vou, principalmente os bolos de corte, é como se eu ouvisse a Gilceia falando assim, olha, tem que estar perfeito, hein? Isso aqui bem limpo. Então, a pessoa parte, mas assim, sabe qual é o maior legado que você pode deixar para o outro? É as suas ações, sabe? Não é o seu dinheiro, não é o patrimônio, não, mas são assim, as lições que você aprendeu com ela. Então, todas as vezes que eu tô montando um bolo e que eu falo com as meninas, eu vejo a Gilceia como se eu estivesse escutando ela falando, sabe? É o meu coração. E eu vejo minha mãe me falando. Eu lembro que ela me ligava todos os dias, a gente falava com a minha mãe, né? Meu pai, meu Deus, mas tem assunto. Era de 3 a 4 vezes ao dia. Ela me ligava já de manhã, era a primeira. Bom dia, Vivi! Aí eu, benção, mãe! Aí ela aí tá fazendo bolo, e eu ouço até hoje ecoando. Quando eu vejo assim, a nossa expansão, e eu vejo quando vejo a nossa mesa ali cheia de bolos, que eu não imaginava produzir a quantidade de bolo que nós produzimos hoje, eu ouço a voz da minha mãe quando ela falava, minha filha, você vai vender muitos bolos, né? Então, o que ela me ensinou a ser resiliente, a lutar, não é fácil, sabe? Empreender é um desafio muito grande. Várias vezes eu já pensei assim, você pensa em desistir, né? Porque é um esforço, né? Principalmente no início, quando você não tem recursos, né? Você não tem... A gente teve que ir construindo aos poucos, né? O seu crédito, mas assim, você vê Deus te conduzindo. Teve dias que eu pensava, Fábio, eu não tô aguentando, eu estava tão exausta de tanto trabalhar, e aí você não viu o retorno, porque você não viu o retorno imediato. E eu lembro que eu orava ao Senhor, chorava, Senhor, não tô aguentando. E aí eu lembro que eu acordava no dia seguinte com as minhas forças renovadas e com vontade de lutar novamente, sabe? E como ecoando a minha mãe, falando, você vai fazer muitos bolos. E o meu pai, que é um exemplo, pena que ele não está aqui hoje, que é um exemplo de resiliência, de uma pessoa que não se entregou, né? Então eu aprendi muito isso com eles. E louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui falando com vocês, de compartilhar um pouco da minha história com vocês. E eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei o que você está passando aí na sua vida, eu não sei quais foram as perdas, né, que você teve na sua vida, mas eu quero te dizer uma coisa. Tem algo novo para você. Não se entregue à dor, não se entregue à tristeza, né? Não se entregue assim, a um abandono e não se esconda dentro de uma caverna diante da situação que você está vivendo. Procure algo, como eu fiz, né? Eu estava num momento de dor muito grande. Mas o que eu fiz? Gente, eu vou fazer o quê? E aí me veio aquele pensamento, procura a Gilceia. E eu não sabia que aquilo ali seria um começo, seria um início de um novo começo na minha vida. Então eu tenho certeza que em meio a toda essa dor e essa escassez que você está vivendo, há algo novo, né, por vir. Se posicione, não se entregue. Você vai viver algo novo, eu creio. E é isso, gente. O Casal em Ação, né? A importância de um programa como o nosso é isso. Você muitas das vezes passa lá fora, você observa a excelência do trabalho que a Vivi vem realizando através dos bolos, mas isso aqui, os bolos da Vivi vai além do bolo, além de uma venda, né? Isso. Aqui, além de ter uma história comovente por trás, uma história de, né, superação, você a maior intenção da Vivi não é simplesmente vender um bolo. Ela sabe que quando um bolo chega num lar, esse bolo vai trazer harmonia, esse bolo, não é isso, Vivi? Sim.
Essa é a maior... Isso, e é isso que nos toca. Cada um, eu falo até para as meninas que hoje estão trabalhando comigo. Tem uma música que uma amiga me fez, ela compôs, né? E me enviou, lindíssima, que eu chorei. Até se você quiser dar uma olhada no A nosso apresentadora Instagram. está aqui, gente, chorando, esqueceu que está no... Tem uma música, depois dá uma olhadinha lá, a letra da música é muito linda, que ela fala exatamente isso, sabe? Que é muito além de você vender um bolo. É uma coisa de você conectar pessoas, de você promover comunhão entre as pessoas, de você levar... Eu acho que o que houve comigo? Você tem dois caminhos diante de uma dor. Ou da revolta ou da gratidão. Então, eu escolhi o caminho da gratidão. Né, agradecer pelo tempo que a minha mãe esteve comigo, a Jusceia que eu conheci, que Deus colocou no meu caminho. Louvo a Deus pelo tempo que eu pude absorver com elas, meu irmão. E o que eu fiz? Eu aprendi, guardei tudo que bom que elas tiveram, que elas me deram, que elas me ensinaram, né, essas pessoas, meu pai. E eu transformo isso. A dor, ela não, quando você escolhe o caminho da revolta, tudo para você vai ser amargura. Né? Mas quando você escolhe o caminho assim da gratidão, hoje eu consigo, tipo assim, a dor, ela não sufocou o amor que tem dentro de mim, entendeu? E foi isso que minha mãe também me ensinou, né? Independente de tudo, você não deixar de amar, você não deixar de cuidar. Então, quando eu vejo um bolo desse assim, eu faço com tanto amor, e eu falo assim, quando eu entrego para um cliente, olha, isso daqui vai celebrar o aniversário do meu filho. Isso daqui, gente, são tantas histórias lindas, e uma que foi muito... De tantas outras que eu já ouvi, que não dá para falar todas aqui, mas teve uma muito recente, né, Fábio, que me tocou tanto, gente, eu fiquei tão emocionada. Vieram um casal lá do Recreio, porque alguém que mora por aqui levou um bolo de banana com canela para a avó dele, de 71 anos, parece. E ela comeu aquele bolo, e ela, porque, sabe, quando você faz com amor, as pessoas sentem isso. Sabe? Verdade. Seja o que for que você faça. Se você vende uma roupa, verdade, você faz com amor, você faz aquilo com você se entrega para aquilo igual vocês. A gente sente uma alegria, uma leveza de estar com vocês, uma alegria para mim parar tudo e receber vocês aqui. Obrigado. Porque a gente sente que vocês fazem isso com amor. Então é uma troca, sabe? Uma harmonia aqui que eu vou ser edificada por vocês e vocês por mim. E assim, é uma troca muito boa. E assim mesmo. Então, eles vieram aqui, gente. Justamente no dia que eles vieram, o bolo de banana ainda estava indo para o forno. Eles aguardaram 1 hora, mas eles vieram e levaram esse bolo. Eu coloquei numa fastinha, numa caixa bonita, fiz um laço, que eles me contaram que era para a avó que estava fazendo aniversário, e esperaram 1 hora, vieram de tão longe. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa. Olha só, gente, o que Deus faz. É Ele que leva, né? E vieram aqui e levaram esse bolo. Eu falei assim, olha, eu imaginei o quanto essa senhora também não semeou na vida deles, para eles se disporem, né, a sair de tão longe, vir aqui buscar um bolo, porque ela queria esse bolo. Então, eu sou muito grata ao meu Deus por tudo isso, né, porque... E tantos outros que chegam e falam, olha, essa daqui... Teve uma que falou, eu estou levando para Gávea, porque uma pessoa, ele está doente, mas ele quer comer, sabe, esse bolo, e tantas outras pessoas que vêm nos dando esses relatos. Então, eu sou muito feliz, né, por saber que os nossos bolos têm tocado tantos corações aí afora. E eu fui num evento, até do Expresso Rosa, né, da Paloma, e eles botaram assim, coloca no papel um sonho, né, o que você deseja. E eu falei assim, o que eu escrevi, eu lembro nesse papel, eu coloquei assim, eu quero transmitir amor através dos meus bolos para o maior número de pessoas que puder. E que se assim for a vontade do Senhor, que hoje já são centenas e quem sabe milhares de pessoas sejam tocadas pelos nossos bolos, sabe? Que eles tragam novas conexões, que eles tragam muitos momentos de comunhão, de alegria, de troca, de experiências, né? Porque a gente está aqui sentado e não é isso que acontece, gente? Quando vocês levam o bolo, vocês colocam a mesa, as pessoas sentam e ali começam a comer e começam a conversar e contam histórias e começam a rir. O bolo traz aquela nostalgia, né? Exatamente. Isso lembra muito o meu tempo de infância com meu irmão, com meu pai, com a minha mãe. Eu sou filha de pernambucano, né? Então, o povo nordestino gosta muito de receber, de sentar à mesa. Então, acho que é tempo da gente resgatar isso, sabe? De sentar à mesa com a família, com os amigos, de trocar ideias, de trocar risadas, e trocar dores também, porque, gente, quando você senta, eu tenho uma amiga, que ela, né, meu ouvido, né, que às vezes quando eu tô com alguma coisa, com uma dor, eu ligo para ela, eu chamo, vem aqui em casa, vamos se encontrar, ela senta aqui, a gente começa a conversar, pronto, daqui a pouco acabou, né, passou, tem
4 amigos, assim, casais de amigos que são esses ouvintes pra gente, né, Fábio? Então, é isso. Acho que o bolo é isso. E independente do que você... O que importa é você, assim... É a vida. A gente não pode ser ingênuo de imaginar que na vida você não vai ter obstáculos e dificuldades. Todos nós teremos. E esses obstáculos e essas dificuldades, na verdade, elas vêm para nos fortalecer. Né? O obstáculo que está na sua vida hoje, a dificuldade que você vê, não é para te matar nem te destruir. Na verdade, é para te fortalecer. Se eu sou o que sou hoje, porque para você chegar num empreender, meu filho, se você não for resiliente, se você não for uma pessoa forte, você não resiste. Você sucumbe no meio do processo, né? Não supera, né, o processo. Mas então o obstáculo e a dificuldade, eles não vêm para nos matar. Na verdade, eles vêm para nos fortalecer. Não tem um ditado popular que diz que o que não mata fortalece? E é verdade. Vivi, assim, é emocionante ouvir, porque muitas das vezes a gente vê, como, né, a Margarida falou, a gente passa por fora, a gente vê tudo tão bonito, né, tudo bem, bem arrumado, organizado, e muitas das vezes a gente não tem noção de como é os bastidores, como foi, como eu falei, né, como foi o percurso para chegar até onde chegou. É assim, quem te vê sempre sorrindo, sempre alegre, sempre feliz, sempre transmitindo o amor, seja com seus bolos ou com suas palavras, porque você sempre foi... Eu já te conheci, essa pessoa sempre com uma palavra amorosa na boca para transmitir, seja os bolos. E quem vê você não tem noção, quem não te conhece não tem noção da sua trajetória, de tudo aquilo que você passou, da dor que você passou para poder você chegar até onde você chegou aqui, né? E assim, pra gente é um prazer enorme, né, Sra. Margarida? Uma honra, Sra. Margarida. Estar aqui com você mais uma vez, ouvir sua história, ouvir seu relato. Confesso que eu fiquei bastante emocionada. E quando eu me emociono, eu fico mais caladinha. Vivi, há quantos tempos já está os bolos da Vivi na praça aí? Olha, março, junho, agosto, né? Por incrível que pareça, assim, a loja física, nós temos 2 anos e 6 meses, né? Nós inauguramos dia 11 de março de 2023. Nós fizemos aqui uma grande festa, um grande culto. Gente, olha, a fé, ela, assim, é incrível. Você se posicionar, né, em Deus. Eu tô falando isso porque não tem como eu contar a minha história. Eu não sei assim qual é a sua religião. Falar de Deus. Eu não tenho como não incluir Deus na minha história, porque Ele é que promoveu tudo isso, né? Então, nunca, jamais, em qualquer lugar, e por onde eu passar, por onde as pessoas falam que querem que contem, Viviane, conta a sua história, eu não tenho como não dizer que foi o meu Deus que fez tudo isso, né? E é claro que através de um posicionamento nosso, né, de fé. Porque começamos, como eu falei antes, sem nada, a gente não tinha um tostão. Mas à medida que você se posiciona, o mar vai, sabe, se abrindo. Não é uma coisa... Quando o meu pai falou, escolhe uma dessas lojas, então eu entendi, então esse é o caminho. Porque eu fugia. Naquele dia eu vesti realmente a camisa. Então é isso aqui mesmo que o Senhor quer. Porque eu lutei muito tempo. O novo, sabe, gente, nos assusta. E geralmente, às vezes, a gente deixa de viver... Eu queria falar até isso para você aí também. Às vezes nós deixamos de viver muitas coisas nas nossas vidas porque a gente tem medo do novo. Então, o que era confortável para mim? Eu lembro que eu relutei muito, eu queria voltar para a ferramenta. Queria voltar para as ferramentas, que era uma coisa que eu dominava. Eu cresci vendo meu pai vender aquilo, eu sabia comprar, eu sabia vender as panelas, né, Fábio? E eu queria muito, tanto que quando teve um incêndio, demoliram todos os boxes, a gente tentou recomeçar ali no meio dos escombros, com uma banca pequenininha, como camelô de novo. E teve um dia que eu falei assim, gente, meu pai já trabalhava ali há muitos anos, ele funcionava 24 horas. E eu lembro que teve um dia que aquilo ali foi o virar da chave, né? Que eu entendi. Que eu falei assim, meu Deus, eu estou aqui o dia todo, não vendi nada. Sabe o que eu tô vendo? A lágrima correu. Eu falei assim, Senhor, é muito ruim, gente, tu lançar a rede para pescar o peixe, não vi nenhum. E eu falei assim, Deus, tu sabe, Senhor, eu não estou reclamando pelo que aconteceu, nós estamos aqui tentando começar tudo de novo, do meio dos escombros, e nada. E ali, gente, era uma situação, né, Fábio? Difícil, era tão pequeno, gente, que eu sou alta, eu tinha que entrar e sentar dentro da barraca, porque não dava para eu ficar em pé, porque eu ficava encostando a minha cabeça no teto da barraca. Então, e aí eu sentava e eu não vi ninguém, sendo que meu pai começou como camelô.
ele vendia muito. E aí eu lembro que eu falei com o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer para minha vida? Qual é a direção que o Senhor quer? Não é isso que o Senhor quer? Então o Senhor me mostra o que é. Aí foi quando eu vim para casa, aí teve todo aquele processo que eu já contei, né? Que eu peguei o telefone, liguei para a Jusceia, e era algo novo. Então, quando as pessoas começaram, eu tentava na ferramenta de novo, não conseguia, gente, eu não conseguia. Fiquei anos ali, perdendo tempo naquilo que não era mais. E as pessoas batiam na minha porta pedindo bolo. Eu falei, gente, não. Aí quando eu entendi que né, faleceu a irmã Jusceia, a menina veio bater na minha porta, e eu entendi o quê? Gente, o caminho é esse. Aí quando meu pai chegou e falou, escolhe uma dessas lojas, aí foi o checkmate. Aí eu entendi que realmente... Aí eu desisti totalmente mesmo das ferramentas e eu entendi que esse era o caminho. Então, às vezes, a oportunidade está batendo na nossa porta. E a gente acha que não é aquilo, né? Porque é algo novo, você não quer, você quer ficar relutando naquilo que você já sabe. Porque o que é a nossa zona de conforto? Aquilo que eu dominava. Isso. Então, aquilo para mim era uma zona de conforto que eu já sabia. Por que eu fugia dos bolos? Porque era algo novo. Eu não dominava aquilo, não sabia como. Então, no primeiro ano, né, Fábio, foi muito engraçado. E a gente foi aprendendo, e eu fui estudando, fui fazendo aquilo. Até hoje, né, eu aprendo, eu entro em contato com o Sebrae, eu vou buscando conhecimentos. Então, eu entendi que, poxa, quando eu entendi, talvez eu poderia estar um pouco mais à frente do que eu estou hoje, se eu tivesse acordado antes. Então, talvez, né, você esteja relutando com algo que é o que vai te dar um boom na sua vida, que vai virar a chave na sua vida. Talvez o que você, né, hoje você perdeu, e você esteja chorando. Tem um processo do luto, a gente tem que entender. Tem um processo, quando a gente perde algo, seja uma pessoa, seja um bem, seja alguma coisa, gera em nós uma dor. Então, você tem um processo do luto. Mas esse luto tem que passar, ele não pode ser perpétuo na vida, não pode ser eterno na nossa vida. Então, passou o momento da dor, chorou, agora é hora de secar as lágrimas, levantar a cabeça, sacudir a poeira. E qual é o novo que tem? O que está na sua porta? Começa aí. Daqui a pouco você não imaginava que estaria aqui hoje, né? Eu estou aberta agora, Senhor. O que o Senhor tem para minha vida? Eis-me aqui. Né? Eu quero viver o teu novo. Então, é isso, gente. É isso aí. Dentre muitos bolos maravilhosos, eu particularmente, o que vier, se é bolo, né? Eu como, né, Senhora Margarida? Sem pena. Mas quais os mais vendidos, quais os mais procurados aí pelo povo aí? Olha, Senhora Margarida, é difícil te dizer. Porque, graças a Deus, todos eles são, assim, os queridinhos do povo. É porque cada um tem um público. É muito engraçado. Tem o do banana com canela. E a gente já até identifica os nossos clientes. Quando chega, quando eu já vejo o cliente vindo ali, já tem cenoura aí, porque ele gosta do cenoura. Aí depois ele muda pro banana. Eu falo, gente, você abre pro novo, né? Experimenta outro sabor. Aí quando, às vezes, o cara de chegar e acabou aquele, leva um outro. Ele, Viviane, tô apaixonada por esse. Então, é difícil para mim te dizer hoje que o banana com canela é o mais escolhido. Na verdade, todos são, né? A gente tem público para todos eles. E é muito legal que cada linha nova, a gente lançou uma linha nova do Toque do Amor. Gente, é impressionante. Né? Assim, o sucesso que tem sido essa linha aí, que é o cenoura com brigadeiro. A gente lançou uma forma nova, carinhosa, de você presentear alguém, até de você comer. Gente... Então é difícil, Margarida. É uma resposta que eu não vou saber te dizer. E todos são. Tinha que entrevistar os clientes dela para saber qual o preferido. Verdade, Senhora Margarida. Eu, porventura, eu gosto desse, daquele ali, do outro também. É só vir, Brasil. Fala, Senhora Margarida, você está quietinha. É porque eu estou emocionada. Aí eu fico quietinha. Ele vai descobrir a forma de me deixar quieta, vai querer me emocionar sempre agora. É verdade. Mas como eu já falei, é um prazer enorme para a gente vir estar aqui. E a gente conhece bastante clientes seus e todo mundo fala realmente, seus bolos são maravilhosos, todos os sabores. Quando a gente morava aqui também, a gente, né? Sim. Graças a Deus, a gente sempre estava por aqui. E é realmente difícil escolher o melhor, hein? E Vivi, onde você está localizada, a sua loja? Quais os dias de funcionamento? Trabalha com delivery? Então, gente, vamos lá. Estou cortando aqui um pedaço, servir eles aqui. Um pedaço não pode ficar à vontade, tá? Esse é o de banana com canela. Tem a pena, não. Gente. Me dá outro pires aí, Pedro, para você ver aqui o seu margarizo. Então, nossa loja... Não vai fazer inveja em vocês não, tá, gente? Mas é porque... Esse é o de banana com canela, gente. Ó, nosso queridinho aqui também. Então, nossa loja fica aqui no Parque Fluminense ou Jardim das Oliveiras, né? Quando aparece lá no coisa. Fica próxima à Praça São Jorge, em frente mesmo ao Mercado Bom Preço. Em frente. E nós funcionamos de domingo a domingo, tá, gente? Por enquanto, olha,
A batalha é grande. Batalha é grande, né, Vivi? É grande. Então, de domingo a domingo. De segunda a sábado, o nosso horário de funcionamento é de 8 às 19. E domingo é de 8 às 14 horas. No momento, nós não estamos trabalhando com delivery, gente, por enquanto, tá? Mas nós trabalhamos com Uber Flash. O cliente pede, como é que funciona? O cliente pede, o Uber envia pra gente, né, a placa e o nome do motorista, e nós entregamos aqui. E é assim que tem funcionado. E com isso, nossos bolos têm ido aí alcançado vários lugares. E vale a pena, tá? Super a pena. O Margarida tá aqui nervoso porque que eu não peguei vejo o meu. pedaço primeiro. Chegando no pratinho dele. Gente, olha, vai ser um prazer te receber aqui, você conhecer a nossa loja, você conhecer os nossos bolos, você levar para alguém querido, né? Você presentear o seu Margarizo, entendeu? Você marcar um podcast conosco, já vem aqui nos bolos da Vivi, tá certo? Gente, ele é demais, né? Isso aí, Brasil. Enquanto eles estão experimentando ali, o bolo ali... Vivi, não esqueça de deixar meu seu Instagram, telefone. Sim. Gente, o nosso Instagram é Os Bolos da Vivi, tá? E o nosso telefone é 97652-1141, tá? O Instagram, Os Bolos da Vivi, e o telefone 97652-1141. Gente, olha só, vocês falando isso, eu lembrei de uma outra Que história. maravilha, Brasil. Tem como passar por debaixo dessa mesa aqui, não? Meu Deus, não tem problema. Gente, eu lembro que veio uma cliente aqui, há um tempo atrás, há uns dias atrás, ela falou assim, olha, eu tenho uma tia, ela foi levar para Bom Sucesso, se eu não estou enganada. Aí eu fico muito feliz, gente, quando a pessoa fala que eu vou levar aqui, porque esse bolo vai não sei para onde. Várias e várias pessoas fazem isso. E ela falou assim, olha, eu vou levar esse bolo para tentar confortar uma tia minha que perdeu o seu filho, o único filho que ela tinha. Gente, eu falei, quando ela me falou isso, eu falei, vamos, peraí. Peguei, botei um laço, botei na bolsa. Gente, depois ela, né, foi relatando. Imagina, você tá em casa, não é um conforto? Sabe, você chegar e você receber um carinho desse, a presença da pessoa, porque nesse momento de dor, gente, não dá para falar muito. Não. Você entrega e dá um abraço, e ali, se a pessoa, né, come ali junto com ela, até mesmo em silêncio, já é um conforto, né? Então, bolo fica aí traz a dica. felicidade, né, Traz. gente? Você vê que no momento da dor, olha o que meu cérebro trouxe à memória. O bolo que eu tinha comido há tempos atrás, maravilhoso, e me deu vontade de ir trabalhar naquele lugar. No momento de dor, olha o que aconteceu. É impressionante como o bolo, ele traz assim, cria uma memória afetiva muito forte dentro de nós. Diga, seu Margarida. Seu Margarida está ali. Não quero dizer nada, só quero comer. Né, Quem é infeliz comendo bolo? somos suspeitos em falar, né? Somos amantes do bolo da Vivi. Eu, particularmente, o bolo é um dos meus fortes. Eu gosto muito de bolo. Uhum. Eu como bolo quase todos os dias. Então, quase aqui. todos os dias. Somos dois. Também sou apaixonada, gente. Quase todos os dias bolos. E um bolo, quando é feito com carinho, com amor, né? Como esse aqui, aí, Brasil, não tem jeito. E eu, como você falou, você fica feliz de saber que quando eu estou levando, quando as pessoas vão levar o bolo, pode ficar sabendo que eu vou levar, né, Brasil? Com certeza, né? A pessoa chegar em Vou levar casa. para você não, senhora Margarida, vai ser para mim mesmo. Olha, vó. A galera que tá em casa, quando eles chegarem com A esse tropa bolo, como lá é que não vai Você ser? escutou ele falando que ele não vai levar bolo pra me fazer feliz, ele vai levar bolo pra fazer ele mesmo feliz. Que isso, seu Margarida? Olha o egoísmo, seu Margarida. Deixa ele. Ela já tá comendo bem aqui, Brasil. Tá até derrubando aí o microfone. Meu Deus. Vem cá, vocês não se servem, não? Vocês não comem, não? Não, fiquem à É vontade. isso tudo só pra gente mesmo, é? Não, fiquem à vontade. É Hoje isso, gente. É, um bem momento pra dito. vocês. Vivi, normalmente, quando a gente trabalha com algo, por exemplo, eu trabalhei há muitos anos num restaurante, e a gente trabalhava muito com carne de sol, o Sim. pessoal me perguntava, e Alexandre, come muito lá? Eu acabava que lá realmente eu quase não comia, né? Devido a gente estar trabalhando ali, agora, e você com o bolo, acontece isso? Você trabalha com bolo. De enjoar. Você come Gente, todo olha, dia. Eu sou muito... A minha irmã, ela fala isso. Gente, como é que pode? A pessoa faz o bolo e ainda come o bolo. Eu como. Eu gosto muito de bolo. Por exemplo, se eu for num lugar, eu for numa festa, eu sei que tem um bolo ali, eu fico esperando até o final da festa, porque eu quero comer o bolo. A pessoa diz que é o bolo, com certeza, claro que eu quero o bolo. E porque ali eu como, ainda mais no momento que eu tô ali relaxada, né, no momento da festa, aí que eu como com prazer mesmo. Eu como aqui o belisco até porque, tipo assim, a gente tem muito cuidado de manter... Olha, cada bolo desse, deixa eu só falar isso pra vocês.
Cada bolo desse, e eu procuro falar para as meninas hoje que a gente tem, né, os colaboradores, que é impossível hoje você né, não ter ajuda para a quantidade de bolo que nós produzimos hoje, mas eu sempre procuro falar, faça como se fosse o seu primeiro bolo, sabe? No sentido de você fazer com amor e você não é o primeiro. Por que eu falo do primeiro? Porque o primeiro a gente fica com aquele cuidado, né? Não então é sempre assim. Então eu sempre estou experimentando, sempre estou comendo, sempre estou provando para ver se tá bom. Quando eu vou às festas eu quero provar porque eu quero ver como é que tá a qualidade, tá alguma coisa fora do padrão, entendeu? E é assim, amo, né? Fazer o quê? É uma história de amor muito grande de eu com eles comigo, né? E a genética é boa, né, Vivi? Porque come bolo todo dia e tá maravilhosa, fininha. Graças a Deus. E olha, gente, nossos clientes, eles têm pedido muito, porque tem muitos clientes que eles têm pais diabéticos, né? Então, se preparem, porque nós já estamos nos organizando aqui para preparar um bolo de excelência. Diet. A gente está aqui, vou fazer uns cursos aí, procurar eu estou vendo aqui um curso de excelência, porque é possível, né? Você fazer um bolo diet também muito gostoso. Então, para o dia dos pais, para o dia das mães, para o seu pai, para sua mãe, ou parente seu, ou amiga sua, ou você que é diabético, a gente vai entrar com essa linha em breve, tá? Fique atento aos nossos stories, porque eu vou postar aí. Tá mais perto do que nunca. Então, no caso, vocês vão começar a trabalhar agora com bolos para as pessoas que tem diabetes, né? Aquele bolo da galera da academia, isso, bolo fitness. Bolo fitness. Ô, Vivi, pegando esse gancho, você já produz bolo zero glúten, sem lactose? Ainda não, mas pretende também ir nessa linha? A gente vai seguir só na linha fit, na linha diet. Essa linha de celíaco não é um momento que eu pretendo entrar, porque é muito assim, é muito complicado. Você tem que ter todos os utensílios têm que ser separados. Eu não posso, por exemplo, um bolo a batedeira que eu uso para produzir esse bolo, eu não posso bater numa pessoa, né, que não pode, é alérgico à lactose, então é muito assim responsabilidade. Essa área não, mas a área fit e a área diet, sim, isso aí em breve. É isso aí, Brasil. Para ninguém ficar de fora. Bolos da Vivi sempre se atualizando. Isso aí. Fala, senhora Margarida, considerações finais. Gente, esse foi o... Eu ia falar Rafa, né? Mas não é mais a Rafa e a Sam, agora é o casal e a Sam. Incluir o seu Margarizo. É porque eu não aguento falar desse homem, gente. Aí botaram ele junto comigo, graças a Deus. E para mim é um prazer enorme estar trabalhando junto com o meu esposo, né? Inclusive, quero parabenizar o esposo da Vivi. Eu não sei por que ele não sentou do seu lado aí para participar da entrevista. Ele é tímido. Não, é para isso. Bem para encerrar, né? Quero parabenizar aqui o meu irmão em Cristo, né? O tempo todo ali te olhando, te admirando. Isso é bonito de se ver. Que Deus continue abençoando muito vocês. E eu tenho certeza que grande parte do sucesso da Vivi é dado ao casal, né? Ao casamento, porque a gente sabe que quando um casal se une num propósito, as coisas elas fluem mais leve, né? Não que a gente sabe que nós conhecemos muitas mulheres que conseguem aí dar os trancos e barrancos, mas quando a gente tem ali um parceiro que fica ali com a gente sabe que torna o fardo mais leve. Eu quero parabenizar aqui seu esposo pela parceria de vocês, né? A família, enfim, tudo. E foi um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Esse bolo é maravilhoso, gente. Vocês não têm noção. Enfim, só vocês vindo aqui provando, porque eu falar aqui né? Só vocês vindo aqui provar para vocês terem a certeza do que eu estou falando. E Vivi, muito obrigada por você ter parado. A gente sabe que sua vida é uma correria louca e você parou tudo para estar nos recebendo na sua casa. Sim. Muito obrigada pela confiança, obrigada pela parceria de sempre, obrigada pelo carinho, né? Você falou coisas que tocaram o meu coração. E vamos que vamos, né, Margarida? Vamos comer bolo. Antes que eu comece a chorar de novo, Brasil. Vamos comer bolos. Ô, Vivi, te agradeço, tá? Obrigado pela recepção maravilhosa, esses bolos maravilhosos. Meu Deus do céu, não sei nem o que eu faço. Vai querer fazer podcast contigo todo mês. Isso que eu ia falar, senhora Margarida. Não tem como a gente fazer isso aí, não. Vamos rever isso aí. Vambora, fazer um programa semanal. Fique à vontade. Pelo menos semanal, né, amigo? Obrigado, que o Papai do Céu te abençoe e continue prosperando o seu negócio. Foi um prazer imenso estar aqui.
Foi um prazer e é muito gostoso isso aqui, meu Deus. Acaba-se para mim comer isso tudo. Aqui no programa eu estou comendo aqui no carinho, mas deixa quando acabar aqui, Brasil. Deixa quando acabar. Vivi, Vocês têm que... quer dar o último recado? Quero dizer, né, que foi um prazer receber vocês aqui. Vocês são muito queridos. Também admiro muito vocês, né? Pela alegria, pela disposição, pela garra, pela luta, né? Um casal muito guerreiro. E que, como você falou, né, de mim, a gente não imagina, né? Com certeza vocês também têm os obstáculos, os desafios, os processos que vocês, né, enfrentam aí na vida que todos nós passamos e sempre com muita alegria no rosto, sempre com muita, né, sede de viver. Então, um prazer estar com vocês. Nossa porta vai estar sempre aberta para receber vocês aqui. E uma mensagem aí para vocês não tenha medo do novo, seja resiliente, se levante, sacode a poeira e começa tudo de novo. O fim de uma coisa não significa que é o final de tudo. Na verdade, o fim de algo na sua vida pode ser o início de algo novo e surpreendente para você, para sua família, para sua casa. Fica aí as minhas palavras. E tem um texto que diz assim, olha, a vontade do Senhor ela é sempre boa, perfeita e agradável, tá? Um beijo. E fica aí o convite, venha conhecer nossa loja, venha conhecer os nossos bolos, leve para sua casa. Vai ser um prazer pra gente, tá? Um beijo. E esse foi o Casal em Ação de hoje. Até a próxima. Tchau, gente.